Oi, eu sou a Victoria Rocha e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um assunto sério e triste ao mesmo tempo. Vou falar sobre o caso do caramelo, do cavalo, que foi um símbolo, né, do resgate lá do Rio Grande do Sul, que ficou vários dias em cima de um telhado, aguardando ser resgatado, e acabou por se tornar mesmo um símbolo de resiliência do povo gaúcho. O caramelo agora ele se encontra em uma instituição, uma veterinária, parece, e já tentaram levar o caramelo para um santuário, porém sem sucesso. E agora eles estão propondo que o caramelo seja montado por tradicionalistas em eventos importantes do Rio Grande do Sul, na região. E assim, eu nem sei por onde que eu começo, né, a falar sobre isso. Para quem não é muito conhecido mesmo do meio do cavalo, a doma é um processo bem complicado. Eu tenho cavalos aqui, né? Eu tenho 7 cavalos e tenho 2, inclusive, que são resgatados. Na verdade, a gente comprou mesmo de pessoas que eram muito cruéis, né? Que passou por processo de doma e eles eram altamente traumatizados. Então, a gente sabe exatamente o que a doma causa no animal, o tipo de trauma que a doma gera e a forma como as pessoas fazem. E assim, a doma é um processo que ela literalmente tira a dignidade do cavalo. Porque, independente do tipo de doma, tá, que eu tô falando, sei que vão ter várias pessoas que vão comentar, ah, não, mas existe a doma tal, a doma tal, a doma tal. E eu conheço todas elas, a grande parte pelo menos, algumas são cruéis o suficiente que eu nem quero conhecer. Mas assim, todas as que disseram ser amigáveis, eu conheço. E a gente inclusive tem duas éguas aqui, quando a gente não sabia, né, disso tudo ainda, elas passaram por um processo de doma, que tinha um nome diferente, falaram que era uma doma, nem era doma racional, era um nível acima, assim, do contato do homem com o cavalo. Eu até esqueci o nome dela aqui agora, mas enfim, tem muitos anos já. E não tem nada disso, gente. O processo de você querer domar um cavalo já está errado. Porque o cavalo, a natureza dele já é ser manso. O cavalo, ele é uma presa na natureza. Então o cavalo não tem que ser domado. O cavalo não tem que passar por isso. O ser humano, né, que ao longo da história explorou o cavalo, então ele queria que o cavalo fizesse determinadas coisas, então o cavalo passou pelo processo de doma. Porém, aqui em casa eu tenho, né, a gente tem um cavalo, o Leroy inclusive, e os filhos também das éguas e os gatinhos. E eles nunca foram domados e são extremamente mansos, né? Inclusive, se eu quiser, uma coisa que pra mim não faz diferença nenhuma, não faço questão, mas se eu quiser montar neles sem nada, eu monto, né? Eu subo neles sem liberdade, sem nada na cabeça também, sem cabelo, sem nada. E são extremamente mansos, né? Então os cavalos não precisam passar por isso. O ser humano que inventou inúmeros esportes com o cavalo, esportes esses que todos eles sofrem bastante e eles acham que dá certo agir dessa forma. Então, no caso do caramelo, eu acho que o mínimo, né, que as pessoas deveriam fazer é pensar no cavalo. Um, sabe, por um momento, o ser humano parar e pensar no cavalo, no animal. Para que eu vou colocar esse cavalo que já passou a vida inteira, né? O caramelo antigamente puxava carroça. Passou a vida inteira trabalhando, puxando carroça, para sofrer mais ainda agora. Porque já não concede, né, a ele o benefício da liberdade, né? Que nem deveria ser um benefício, porque o cavalo é livre por natureza. Sabe, deixa o cavalo quieto, já passou por muita coisa, vai sofrer mais ainda agora, nessa altura desse campeonato? Não tem necessidade disso, sabe? Então, eu acho que o ser humano devia pensar mais no bem-estar do animal e menos nele mesmo, nele próprio. É muito egoísta isso. Sabe assim, é muito triste, em pleno século XXI, as pessoas ainda considerarem o cavalo como um meio de transporte, né? As pessoas considerarem o cavalo como necessário para carregar. Opa! Herói! Como necessário para carregar carga, para carregar a gente. A gente tem meio de transporte, gente. Para que vocês vão querer usar o cavalo, que é um animal incrível e que a humanidade realmente não sabe perceber qual que é o real papel do cavalo aqui na sociedade? Porque eles são seres extremamente evoluídos. Olha o sujinho aqui, né, Leroy?
E assim, cavalo não foi feito para carregar a gente. O ser humano que desde o início dos tempos teve uma ideia equivocada do cavalo e começou a explorar ele, assim como ele fez com todos os outros animais. Então, eu acho que as pessoas tinham que parar para pensar mesmo, querer evoluir moralmente, espiritualmente, sabe? Para poder ter o direito de ter o amor de um cavalo, de um animal desse na sua vida, porque é um presente muito magnífico. E poucos têm esse privilégio porque não sabem reconhecer. Então, a doma, ela nada mais é do que o processo para submeter o cavalo a fazer algo que ele não quer. Né? Estão falando até, comentando que o caramelo está mordendo. O caramelo, gente, é um cavalo que era de carroça, igual falaram. Normalmente, o que as pessoas fazem? Um cavalo passa pelo processo de doma para fazer o que ele não quer, usam instrumentos que machucam muito os cavalos, né? A própria embocadura é um instrumento de tortura mesmo. O rosto do cavalo tem muitas terminações nervosas, muitas, milhares de terminações nervosas, e é a parte mais sensível do animal. E é justamente por isso que todos os instrumentos da doma, grande parte deles, para conseguir domar o cavalo, para você conseguir fazer com que ele te obedeça, está na região do rosto, porque o rosto do cavalo é muito sensível. Então ele faz uma coisa por um meio de parar de sentir dor. Você puxa a boca dele aqui para ele virar para o lado, ou seja, dói, aí ele vira. Né? Você puxa para o outro lado, dói, ele vira. Puxa para cá, freia, porque dói. Então quer dizer, é um processo de dor. Eles falam, né, que é pressão e alívio. Não é pressão e alívio, é tortura mesmo e parar de sentir tortura, parar de ser torturado. Então não é pressão e alívio, igual eles falam. No processo da doma eles falam isso, né? Você puxa para frear o cavalo, é pressão, e aí você alivia porque ele fez o que você quer. Isso é um processo de tortura mesmo. Um estado de consciência extremamente primitivo a quem acredita que isso você está domando um animal. Né? Que conexão que você tem com um animal desse? Nenhuma, né? Você faz ele se machucar, sentir dor para você ter o que você quer. Enfim, a questão do caramelo é essa. Ele foi um cavalo de carroça, ou seja, antes de ele se tornar um cavalo de carroça, com certeza ele era um cavalo que ele era montado. E com certeza ele começou a querer se defender, ele cansou de sentir dor, ele ficou sentindo dor por muito tempo. E aí quando o cavalo começa a apresentar esse tipo de comportamento, eles pegam e colocam o cavalo normalmente para a carroça. Porque na carroça não é o contato dele com o ser humano, é ele com uma carroça em cima dele mais o ser humano, ou seja, ele não tem força, tanta força suficiente para reagir, igual quando é só o ser humano em cima dele. Então eles pegam e colocam o cavalo para a carroça, né? Então, eles querem pegar agora e colocar o caramelo para a sela. Gente, o caramelo não tem que fazer isso mais, sabe? Já chega, já deu. Ele não tem que passar por isso. Para que vai fazer o cavalo sofrer de novo? Não faz o mínimo sentido. Então, essa questão que ele está agora, quando pessoas estranhas se aproximam, ele está mordendo. É claro que ele está mordendo, ele está se defendendo. Ele já está prevendo o que está por vir. É um cavalo que não confia no ser humano. E não tem por que ele confiar, se ele sofreu a vida inteira na mão do ser humano. Sabe quantos anos demora para você conseguir começar a recuperar a confiança de um cavalo? Estou falando pelos meus aqui, pelo tempo que a gente demorou. Os nossos 2 cavalos que passaram por doma, que na época a gente comprou eles de pessoas extremamente cruéis, né, para livrar eles desse sofrimento e eles serem nossos. Hoje eu tinha, gente, 14 anos. Eu estou com 27 anos. Agora eles confiam na gente. Confiam assim também porque é diferente. É um cavalo que tem trauma do ser humano. Completamente diferente desse que vem aqui sempre falar comigo, que é o Leroy. Que tem muito menos trauma do ser humano. Nunca passou por um processo de doma e nunca vai passar. Entende? Então, assim, as pessoas têm que expandir essa consciência delas. Para elas saberem mais o que elas estão fazendo. E a embocadura é isso. A embocadura é simplesmente um instrumento de tortura. E aí vão pegar um cavalo que já foi torturado a vida inteira para ser mais torturado agora? Para quê? Né? E o ser humano conhece tão pouco o comportamento do cavalo que o natural de quando você tem um cavalo é fazer exatamente tudo o que é contra a natureza dele. O cavalo ele é livre por natureza, né? Ele vive livre, ele é um ser gregário, ele anda por volta de 32 km por dia,
lentamente, enquanto pasta ali, vai andando devagarinho, no dia dá mais ou menos isso. Livre. Outra coisa, ele vive em manada, quer dizer, ele vive com os amigos dele, né, rodeado da família dele, da manada dele. E o que vocês fazem aqui, a maioria, todos, colocam um cavalo preso dentro de uma baia, sozinho, isolado, sem poder andar para pastar, sem poder fazer nada do que é o comportamento natural dele. O cavalo desenvolve inúmeros problemas psicológicos pela ignorância do ser humano em fazer o que é certo para ele, né? Então, assim, é um sinal claro que vocês realmente não conhecem nada, não entendem nada de cavalo, não entendem nada do comportamento do cavalo. Vocês querem tirar um proveito dele, né? Que é justamente isso. O ser humano acha que o cavalo, que qualquer animal está aqui na terra para servir ele. Que o boi está aqui para comer ele, que o porco está aqui porque ele veio para comer ele, a galinha para botar ovo para a gente. E não é assim, gente. Os animais não estão aqui para te servir, não. Os animais estão aqui, eles têm o direito de ser livre igual cada ser humano tem também. Então isso é um preconceito estabelecido na cabeça das pessoas que fica disfarçado de tradição e de cultura. E não, isso não é cultura, isso não é tradição. Isso é simplesmente memórias de uma época de pessoas que tinham uma consciência menos elevada e não sabiam, espero eu, que não sabiam que estavam fazendo coisas erradas com os animais. Então você não tem que se espelhar no errado, você tem que se espelhar no certo. Você tem que se espelhar no que é bom, não no que é ruim. Sempre que você tiver dúvida se alguma coisa que você está fazendo é certa, usa o seu coração, usa a compaixão. E parem de querer torturar os animais e fazer os animais servirem vocês. Eles não estão aqui para isso. E o cavalo virou uma indústria, né? A indústria do cavalo. Igual é a indústria do leite, a indústria da carne. E eu acho engraçado que sempre que entra alguma lei em vigor ou alguma proibição, lá atrás, né, no caso as carroças, até a gente aprovar leis em determinadas cidades que era proibido usar carroça, as pessoas contestaram muito. E a contestação delas sempre vem acompanhada do que isso vai prejudicar o ser humano. Ninguém pensa no que isso vai prejudicar o cavalo ou o animal. Exemplo, no caso das carroças, a alegação era a seguinte: mas as pessoas vão ficar sem ter como trabalhar. Cara, vai fazer alguma outra coisa que não explore os cavalos, que não explore os animais. Sabe, é muito simples. Agora surgiu, minha mãe até comentou comigo de uma corrida que foi proibida, tinha sido proibida em São Paulo. É turf, alguma coisa assim. E aí então tinha sido proibida, não teria mais a corrida com os cavalos. Para quem não sabe, né, na corrida os cavalos correm em velocidades extremas, a ponto de quebrarem a pata, e a maioria desses animais, quando quebra a pata, já são sacrificados na pista mesmo. E tinha sido proibida agora. Então, eles simplesmente entraram com argumentos em cima embasados que vão desempregar várias pessoas. Várias pessoas serão desempregadas e que não pode ser proibido. E aí foi liberado novamente. É igual o caso do rodeio. É igual o caso daquele negócio de boi também lá de touro na tourada, né, na Espanha. Gente, desde quando você assistiu o sacrifício de um animal é esporte? O hipismo agora foi proibido, né? Graças a Deus o hipismo foi proibido. Vai ter a última agora lá em Paris e não vai existir mais, finalmente. Mas quantos casos de pessoas batendo nos cavalos teve que ser lançada na internet para as pessoas tomarem uma atitude? Há quanto tempo isso acontece? O hipismo também é um esporte que prejudica muito o animal. Todos os esportes de cavalo prejudicam os cavalos. Não tem um esporte de cavalo que não prejudique o cavalo. Então, assim, sabe, é muito fácil vocês entrarem com alegações em cima dos interesses do ser humano e esquecer completamente da dignidade dos animais. Isso é muita ignorância, é muita falta de consciência mesmo, sabe? E é engraçado que quando o cavalo começa a apresentar algum comportamento, tipo esse de morder, dar um coice em alguém, faz qualquer tipo de coisa assim, que ele está se defendendo, as pessoas começam a considerar os cavalos agressivos. São muito violentos e são muito agressivos. E na verdade o cavalo está se defendendo, né? Você machucou ele o suficiente a ponto dele se defender assim, porque a natureza dele é ser uma presa, ele é predado. Então tudo que ele faz é para se defender. E aí você machuca ele o suficiente e chama ele de agressivo? Tem certeza que o cavalo que é agressivo? Não foi você que
espancou ele, usou instrumentos de tortura, usou espora, embocadura, chicote, né? Ou o chicote é para fazer carinho. Aí o cavalo que é agressivo. Cada cavalo tem temperamento. Tem cavalos que são, sim, por natureza, mais tranquilos. Alguns cavalos que são, por natureza, mais agitados. Mas agressivo, nenhum deles é. Então, quando eles demonstram algum tipo de comportamento agressivo, pode ter certeza que ele já sofreu muito, que ele passou por muita coisa para fazer isso, para reagir dessa forma. E aí você vê como é que a inteligência do ser humano é seletiva, né? Porque eles sabem direitinho onde colocar os equipamentos no instrumentos de tortura, que eles chamam de equipamentos, nos cavalos, para fazê-los sentir dor, mas como que eles são ignorantes ao fingir que não sabem que estão causando dor no animal. Eles falam que o lugar onde eles colocam a embocadura, que são as terminações nervosas aqui da boca do cavalo, eles falam que tem um buraco ali assim, porque é para colocar a embocadura mesmo. Né? E não é assim. O ser humano viu aquilo ali e tentou se aproveitar disso, né? Para conseguir o que ele queria, sem pensar no bem-estar dos cavalos. Então, assim, é uma inteligência muito seletiva. O ser humano, ele explora os cavalos há tanto tempo que eles desenvolveram raças, né? Criações mesmo, mutações genéticas para criar o melhor cavalo para determinado esporte, né? O cavalo do dressage, o cavalo do hipismo, o cavalo de sela, né? Que no caso é cavalgada, manga larga, machador, o cavalo, enfim, de todos os esportes. E, gente, esses esportes são bons para o cavalo é cavalo. Vocês viram uma forma de lucrar em cima deles e criaram uma indústria com isso, em cima de um animal. Um animal esse que ele não é um produto, né? Mas vocês acham que os cavalos são produto. São pessoas que estão altamente presas mesmo na Matrix. Altamente presas, envoltas ali pelo sistema. Porque as pessoas, elas correm muito atrás, não é só do dinheiro, elas visam somente o dinheiro. E isso só vai mudar quando as pessoas mudarem o nível de consciência delas. Porque atualmente a sociedade vive realmente essa consciência primitiva, né? E não querem mudar também, eles acham que tá bom, que é isso mesmo. Então os cavalos passam pelos que eles têm que passar, pelo que eles não têm que passar. Os bois passam pelos que eles não têm que passar, os porcos, as galinhas, os cachorros também na indústria de cachorros. Tudo isso pela eterna e constante busca do ser humano somente pelo dinheiro. Alguns trilionários, outros morrendo de fome, seres humanos, né? Quer dizer, tudo muito extremo, né? E isso só vai mudar quando a consciência do ser humano mudar. E para a consciência do ser humano mudar, isso só vai acontecer quando o ser humano começar a ouvir o coração dele. Porque eu sei que muitos de vocês estão satisfeitos com a sociedade do jeito que está hoje, mas eu não estou. E tenho certeza que as pessoas com mais discernimento também não estão. Porque enquanto tiver uma pessoa ou um animal sofrendo por conta de um ser humano ou de, enfim, que não se preocupa e não pensa nele, enquanto isso existir, isso deixa claro qual que é o nível de consciência que nós estamos vivendo. O ser humano vive uma busca constante pela superioridade, né? Por tentar ser melhor que o outro, ser superior ao outro. E em relação aos animais, eles fazem isso também. E esse processo de doma e de utilizar os animais, os cavalos aqui no caso que eu estou me referindo, o ser humano tenta colocar um animal desse tamanho, que é o cavalo, fazendo assim porque os meus estão ali, desse tamanho, que é o cavalo, abaixo dele, para mostrar superioridade, né? Quer dizer, o cavalo é submisso a mim, olha como que eu sou o melhor, olha como eu sou o fodão. O cavalo é inferior a mim, ele faz a minha vontade. E isso é bem ignorante, né? Porque você não tem que estar acima de ninguém. Vocês têm que estar lado a lado.
é um processo de parceria. Você não é superior a ninguém, e a animal nenhum também. Ninguém é superior a ninguém. Mas isso, com o tempo, eu acredito que todo mundo vai conseguir enxergar e ter esse discernimento. Mas eu tenho fé. Eu acredito que um dia a sociedade vai conseguir deixar de ser tão covarde igual ela é hoje. Né? Como já dizia Gandhi na época, a grandeza de uma nação pode ser medida pela forma com que os seus animais são tratados. Como Kant também dizia, nós sabemos a grandeza do coração do homem de acordo com a forma com que ele trata os animais. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que esses humanos acordem mesmo, despertem e parem de explorar os animais da forma que é feita hoje. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte aí pra mim, compartilha. Espero que alcance o maior número de pessoas e a gente consiga de alguma forma reverter o cenário do caramelo, né? Que justamente por ser essa imagem de resiliência do povo gaúcho, ele deveria ser no mínimo tratado com respeito e dignidade. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações para receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar, de curtir, de comentar, deixa aí sua opinião também, o que você acha do caso do caramelo, e compartilha com os amigos de vocês, para a gente poder alcançar o maior número de pessoas possíveis e conseguir reverter essa situação. É isso. Até a próxima.